Vamos atualizar, vamos atualizar, vamos atualizar, vamos atualizar. Salve, salve a todos, olha aí novamente, né? Rapaz, polêmico como sempre, mas verdadeiro como nunca, trazendo a mensagem de Deus no teu coração. Aquilo que está nas escrituras sagradas não se muda, é imutável, vai permanecer assim para sempre pelo resto das nossas vidas. Calma aí. Pronto, eu acho que melhor agora. Desliguei o ventilador que tava vendo um vento na minha cara. Então vamos lá, gente, vamos lá. O mundo cristão está em polvorosa, né? Diante aí das falácias de Ed Kivitz, dizendo que nós deveríamos atualizar ou fazer uma atualização bíblica. Eu já fiz o vídeo, está aqui no card se você quiser dar uma olhada. Mas, como sempre, tem aquele que fala, tem aqueles que ouvem e replicam aquilo que essas pessoas falam. E no nosso universo cristão, é nessas horas que a gente acaba sabendo quem é de verdade, quem é de mentira, quem é fake news e quem é true, quem é verdadeiro, né? Rapaz, o que acontece com esse nosso meio, hein? Que doideira. A palavra de Deus já diz, né, na parábola das sementes ali, que Deus diz que o joio ele vai crescer no meio do trigo e no tempo certo ele mesmo vai revelar para as pessoas e não precisa da gente para revelar quem é de verdade e quem é de mentira. Então vamos lá, gente, nesse cenário todo eu já fiz um vídeo refutando aqui a questão da fala do Ed Kivitz. Eu mostrei para vocês que o ponto dele não tem nada a ver com uma atualização da qual essas pessoas que hoje estão interpretando estão tentando trazer. Existe um vídeo claro disso, do qual ele fala, né? Ele pregou a respeito disso. Eu até coloquei esse vídeo no meu canal, no vídeo que eu fiz há 2 dias atrás, porém o YouTube me bloqueou. Então, como me bloqueou, eu tive que tirar esse vídeo dele aí. Mas se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver, vai ficar muito claro quando você assiste o vídeo o que de fato ele está querendo dizer sobre a atualização da Bíblia. Porém, vamos lá, o que eu quero falar é sobre isso aqui, ó. Leia essa mensagem aí e você vai entender exatamente tudo que eu estou falando para vocês aqui hoje. Então ela está dizendo o seguinte, vamos lá, deixa eu arrumar aqui que tá dando tudo diferente aqui para mim. Sabe como é que são essas coisas? Oh, meu Deus, não baixou não, mas vamos lá. Eu vou arrumar isso aqui agora, nesse exato momento. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Então o texto é exatamente o que você viu aí, só que eu não estava vendo aqui. Que é assim, se temos mulheres falando na igreja, mulheres sem véu, se você já usou a sua mão para pecar e não cortou ela, se você já usou seus olhos para pecar e não arrancou eles, se uma dessas coisas já aconteceu com você, de duas uma, ou você atualizou a Bíblia ou você não a segue. Gente, quem falou isso foi um pastor muito famoso entre as estrelas gospels, né? Gospel, muito queridinho aí dessa galera aí que vive num hypezinho mais elitizado, né? Então, com medo de perder talvez ali os seus seguidores, os seus amiguinhos em comum, seu networking ficar ali meio devastado. Então essas pessoas, elas acabam trazendo uma tradução bíblica da maneira como elas querem, como elas entendem, só que de fato não é isso que a Bíblia quer dizer. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que a Bíblia retrata essas duas colocações desse cidadão e como ela de fato deve ser interpretada por nós. Porque não sei se você sabe, ler a Bíblia por ler não quer dizer nada, né? Você precisa ler, estudar e entender o contexto de toda aquela história. Então você está dizendo de contexto vai mudar, então ela teve uma atualização. Calma, pera, não é nada disso. Eu não estou falando de atualização e muito menos de tipo de atualização que esses caras aí logicamente estão falando. Então vamos lá, gente, vamos entender todo esse processo, vamos compreender e vamos falar ponto a ponto aqui. A primeira coisa que ele fala é a respeito das mulheres. Se as mulheres não estão, como ele colocou aqui, deixa eu arrumar aqui mais uma vez. Se as mulheres, elas estão falando na igreja e mulheres sem véu, né? Então certamente você ou atualizou a Bíblia ou você não segue as escrituras sagradas. Então ele está dizendo que as mulheres ali devem estar
usando o véu. Então, se não estão usando o véu hoje, é porque houve uma atualização por conta do tempo, e aí a Bíblia acabou se amoldando com as questões culturais das quais nós estamos vivendo aqui. Então vamos lá, vamos entender o cerne da questão e saber se de fato nós precisamos. Vamos atualizar, vamos atualizar, vamos atualizar, vamos atualizar. Se de fato a gente precisa fazer uma atualização bíblica segundo esses pastorzinhos de moda que existe por aí. Então vamos lá. Para que a gente entenda, eu vou abrir lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, tá? Eu vou deixar aqui aberto, 1 Coríntios capítulo 3. Peguei você, gente, não foi 1 Coríntios capítulo 3, não, é 1 Coríntios capítulo 11. E aí a gente vai começar a entender as questões que estão aqui sendo abordadas e que foram trabalhadas por ele. Então você estuda na sua casa sobre esse capítulo, tá? E aqui eu vou estar falando com ele. Então você vai acompanhando aí na sua Bíblia e eu vou falando aqui, tá bom? Então tudo que eu tô falando aqui vai dar certinho com a palavra de Deus, você pode ficar tranquilo, não tenha medo disso. Então vamos lá. O que acontecia nesse cenário? Se você pega o livro de Coríntios, eu tenho assim alguns estudos, só que está atrás de um monte de coisa que eu criei ali para poder fazer uma acústica. Então eu tenho um monte de livros que tem o estudo específico sobre a história da igreja. Qual é o contexto que a igreja vivia naquele tempo? Por que os apóstolos trouxeram tais mensagens? Por que eles falaram daquela forma? Por que tiveram tais posicionamentos? Então a gente não pode falar, ou até mesmo de Jesus, a gente não pode falar e trazer ao pé da letra, da maneira como a gente quer que seja interpretado, sem antes fazer um profundo estudo das escrituras sagradas. Eu reconheço e sei que se eu pegar a palavra de Deus aqui e falar de qualquer maneira, de qualquer jeito, eu vou conseguir muitos seguidores, eu vou conseguir muitas pessoas para estarem me ouvindo. Só que eu sei que para falar da palavra de Deus eu preciso ter responsabilidade. Porque a partir do momento que você fala da palavra de Deus, você não está falando da sua própria palavra, você está falando daquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos aprender a viver com ela. Então, isso precisa ficar claro para você, tá bom? Então vamos lá, gente. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Na verdade, abre depois de você ler, a gente vai trabalhar nisso lá, tá bom? Com o tempo certinho. Mas antes, o que a gente precisa saber? Que o apóstolo Paulo, nesse período, nas cartas ali à igreja de Corinto, ele estava enfrentando tinha um grande desafio. E o desafio era cuidar daquela igreja, porque aquela igreja estava começando a se perder diante de uma série de coisas que estavam acontecendo. E aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele começa a lidar com 3 acontecimentos dentro da própria igreja. Um deles, ele começa a falar sobre as mulheres, tá? Sobre a participação dela nos cultos, e é onde nós vamos trabalhar nesse vídeo de hoje. Eu não quero falar sobre as outras situações, vai ficar para uma próxima oportunidade, você pode ter certeza disso, mas agora nós vamos entender o seguinte, tá? Leon Morris faz o seguinte comentário, tá? A respeito daquele tempo em que o apóstolo Paulo vivia. Nas terras orientais, o véu ele é o poder, a honra e a dignidade da mulher. Com o véu na cabeça, ela pode ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. Ela não é vista. É sinal de péssimos modos ficar observando na rua uma mulher velada, né? Então, naquela época, uma mulher com véu, as pessoas, os homens que fossem falar ou observavam aquela mulher, na verdade, representava uma falta de respeito, tá? Então, vamos lá. Ela está só, as demais pessoas à sua volta lhe são inexistentes, como ela o é para elas. Ou seja, ela com véu, ela é inexistente para quem está no seu círculo, né, à volta dela, e para ela a mesma coisa, ninguém está olhando para ela, ninguém está observando, enfim, ela está ali preservada através do véu. Ela é suprema na multidão, porém, sem o véu, a mulher é algo nulo, que qualquer um pode insultar. A autoridade e a dignidade de uma mulher se esvai com o véu que tudo cobre, quando ela se descarta dele. Então, Corinto, gente, era uma cidade grega, tá? Então, o que acontece? Havia ali muitas... você já sabe disso, o apóstolo Paulo, quando ele chega ali na Grécia, ele começa a ver aquele panteão, né, a quantidade de deuses que eram adorados ali, e haviam ali muitas religiões, sendo que todas essas religiões, elas tinham a ver com os mistérios. E a mulher, gente, ela era proibida de participar dos cultos dentro dessas religiões, dentro desses templos, cabendo à mulher um papel bem ruim para ela,
que era muitas vezes se transformar numa sacerdotisa, ou numa sacerdotisa, que quer dizer também para muitos estudiosos, e basta você fazer um breve estudo disso, elas se transformavam numa prostituta ali, que acabavam saciando os desejos de muitos homens. Então, olha a situação, o apóstolo Paulo ele chega, ele prega o evangelho, as pessoas aceitam a palavra de Cristo, elas começam a congregar, e as mulheres que nem mesmo poderiam entrar no templo, agora com a mensagem do evangelho, a mensagem de libertação, faz com que essas mulheres tenham o privilégio de servir a Deus dentro do templo. Olha que interessante. Então a gente começa a ver aqui que a pregação de Paulo, ela traz uma nova perspectiva às mulheres. As boas novas do evangelho trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. Então, lembra do que eu falei aqui? A mulher, quando ela estava com véu, ela representava a honra, né? Ninguém mexia com aquela mulher. Era quase que uma falta de educação extrema você olhar para uma mulher como toda protegida ali com o véu e mexer com aquela mulher. O que não ocorria quando as mulheres não andavam vestidas, não andavam com o véu. Mexia-se com ela nas ruas, né? Falava-se dela nas ruas. Talvez ali uma mulher daquela num lugar meio estranho poderia ser atacada por aqueles homens, né? Ela sem o véu. Por quê? Você vai entender que havia uma diferença entre a mulher de véu e a mulher com véu. A mulher sem véu era para muitos naquela sociedade tratada como prostituta, porque era assim como as prostitutas se vestiam naquela época. Você vai ver isso aqui na carta de 1 Coríntios capítulo 11, ali no versículo 5, quando fala que a mulher ela se torna diferente das outras mulheres. Não tem nada a ver. Então, para que ela não se transformasse num motivo de calúnia e injúria dentro da própria igreja, havia necessidade dessa mulher estar coberta de véu, como a gente vai ver aqui no versículo 3, 4 e 5, agora no capítulo 11 de 1 Coríntios. Então veja comigo aqui, ó, o apóstolo Paulo fala no versículo 3, se você quiser acompanhar na sua casa. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora e anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está oferecendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença, agora presta atenção, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Então, ele está fazendo referência aqui às mulheres que viviam debaixo daquela cultura. Olha que interessante. Então, o apóstolo Paulo, ele não está destruindo o valor da mulher, muito pelo contrário. Ele está trazendo a restauração da mulher com o véu, com as vestimentas, com o respeito que ela deveria produzir dentro da igreja. Agora veja se não é uma falácia isso que esse tal pastor aí, ele disse, mas se hoje a mulher ela prega sem véu, se ela anda sem véu na igreja, se ela fala, se ela tem ali o lugar de fala, então a gente ou atualizou a Bíblia ou a gente não está vivendo a Bíblia, não, a questão não é essa. A questão que hoje, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, a mulher não usa o véu. Tá certo? Ela não usa o véu, mas é necessário com que haja respeito. Eu quero te fazer uma pergunta, calma aí. Antes de entrar nesse detalhe, fazer uma pergunta. A tua esposa, por acaso, você, senhor pastor, ela tá do teu lado no culto de biquíni, fio dental? Já pensou? Sua esposa tá de biquíni? E aquele... o fio dental, né? O fio dental bem apertadinho para todos. Por que você não permite a sua esposa usar fio dental? Porque você não quer, porque não pode. Porque não faz sentido. Faz sentido? Não faz. Por que a sua esposa... Por que você não prega de sunga? Né? Que você gosta aí de fazer aqueles videozinhos assim. Por que você não vai para a mesma situação? Você vai para o templo da tua igreja e vai lá de cueca. Vai para lá de cueca, de sunguinha. Você não vai fazer isso. Por que você não faz? Pelo mesmo motivo que o apóstolo Paulo está falando e com a igreja. Ora, meus amigos, se as mulheres daquela época, as prostitutas andavam daquela forma e viviam e agiam daquele
de acordo com aquela cultura. O apóstolo Paulo está falando, uma coisa é você estar lá fora, uma coisa é você viver aquilo que a cultura diz. Agora que você tem a vida transformada, a sua conduta precisa ser inteiramente transformada e diferente. Ora bolas, é difícil entender isso. Não, mas eu quero causar, eu quero trazer uma causa para todas as pessoas, porque, né? Não, vocês são fundamentalistas, vocês só falta nos chamar de fascistas, só falta nos chamar de misóginos, só falta nos chamar de racistas, de que mais que vocês querem nos chamar? Pelo amor de Deus, já nos chamam de religiosos, né? Já nos chamam de religiosos, mas eu quero que você prove na Bíblia o contrário daquilo que eu estou mostrando aqui. A cultura daquele tempo, ela não mudou. Hoje continua do mesmo jeito. A sua esposa, de quem quer que esteja me assistindo aqui, não vai para a igreja como uma prostituta, ou vai? Se a tua esposa vai como uma prostituta, problema seu. A minha não vai. Nem eu vou como um devasso para a igreja. Como um qualquer, um vadio na igreja. Eu não tomo essa decisão. Agora, se você quer tomar essa decisão, tome para você. Faça isso na tua igreja. Agora, não transforme isso numa doutrina para nós. Tá errado. Então, o apóstolo Paulo está mostrando aqui para nós, aqui a igreja, desse tempo e daquele tempo, que havia uma conduta que precisava ser respeitada, para que não houvesse, imagine agora, a sua esposa entrando de sutiã e biquíni na igreja, ou de calcinha e sutiã na igreja. O que ela não vai fazer no meio de um culto? O pastor está pregando, está trazendo uma mensagem, uma pastora está pregando, trazendo uma mensagem, e de repente entra alguém de biquíni e sutiã, vai dispersar aquele pensamento, vai tirar o foco da mensagem e vai fazer com que todos agora, antes, deveriam aprender através das escrituras sagradas, agora tem os seus olhares desviados por conta de uma mulher de biquíni ou de um marmanjão de camisinha na igreja, de blusinha apertadinha para mostrar o biquinho do peito, a tatuagem que acabou de fazer e uma sunguinha na igreja. Pô, pelo amor de Deus, ele tá de sacanagem com a minha cara. Só pode ser, só pode estar de brincadeira com a minha cara. Que mundo que vocês vivem? Para vocês eu tenho uma mensagem. Para terminar, essa parte aqui da mulher que eu acho que já ficou subentendido. Você sabe que o apóstolo Paulo trouxe isso. Ah, mas as mulheres não podiam falar. Não, a questão não era essa. A questão não era essa. O fato das mulheres não terem a liberdade nos cultos quando elas eram pagãs, quando elas se convertem, o que acontece? Haviam muitas dúvidas, então para não dispersar o momento da palavra, do ensino, para não ficar, eu não entendi, você pode explicar para mim? Eu não entendi, você pode explicar para mim? Para não haver isso, a responsabilidade do marido era ensinar para a esposa e trazer para elas os princípios que foram ditos no culto. Para que não houvesse a dispersão ali, tá falando aquele burburinho, daqui a pouco uma discussão aqui, daqui a pouco outro ia falar ali, para que não houvesse isso num culto, o apóstolo Paulo, para trazer ordem, ele faz com que isso acontecesse. Aliás, ele traz essa mensagem para que ela fosse respeitada. E isso não era um privilégio das mulheres, não, era também para os homens. Quando ele começa a falar dos dons, você sabe que ele está falando dos dons, para haver respeito quanto ao uso dos dons dentro da igreja. Ora bola, você acha que o apóstolo Paulo não sabia que as mulheres não profetizavam, que as mulheres não poderiam ensinar? Ele não estava dizendo isso, ele só estava dizendo que tinha que ter uma ordem. Então, que fique isso bem claro, subentendido para você, que você consiga compreender. Agora, como eu falei aqui, se eu quiser usar a Bíblia para qualquer coisa, gente, tem gente que usa a Bíblia para fumar maconha e fala assim, não, tem um texto bíblico lá que diz que Deus criou as ervas, Deus criou as coisas. Pô, já vi pessoas dizendo assim, caramba, a palavra de Deus diz que, né, aquele homem, aquele que olhar para a mulher na rua e se ele desejar, ele olhar de novo, ele peca. Não, então eu fico olhando uma vez só ela passando, fico olhando uma vez só. Tô só uma vez, Senhor. Olha aqui, eu tô olhando só uma vez. Tô pecando não. Tô só olhando. Aí você bate, capota com o carro. É assim, cara. As pessoas querem criar doutrinas, querem criar meios para poder camuflar os seus pecados. Até que ponto nós vamos permitir isso? Meus amigos, nós estamos lidando com falsos mestres dentro da igreja. Nós estamos lidando com falsos pastores, falsos líderes, que estão roubando a oportunidade de salvação de muitos.
E aí, o que nós devemos fazer? Quando você vê aí cantoras cristãs, olha o escândalo que é quando elas começam a aparecer na televisão de barriga do lado de fora, sensualizando. Ah, mas a gente tem que atualizar a Bíblia para isso? Para promiscuidade? Para devassidão moral e ética do ser humano? Que ponto nós vamos chegar? Não é para isso que eu estudo as Escrituras Sagradas, não é para isso que eu leio. Eu tenho valores que estão construídos. A palavra de Deus dói, quando você lê, ela te confronta, ela arrasa contigo. Mas das duas, uma, ou ela te transforma ou você piora. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela transforma qualquer indivíduo, basta você ter bom senso. A palavra de Deus, eu fiz uma live falando disso, ela não mudou. Não mudou, ela não vai mudar. O tempo passou, ela não muda, é imutável. O tempo muda, as pessoas mudam, mas você já parou para pensar que o tempo de Deus não muda? O teu tempo muda, mas o de Deus não muda. Então vamos botar a mão na consciência, por favor. A outra parte que a gente vai estudar agora, que ele diz assim, ó: ah, mas se você já cometeu um pecado, você não arranca a sua mão, os seus olhos e os seus pés, você prontamente ou atualizou a Bíblia, ou você, o que aconteceu? Ou você não está vivendo a Bíblia. Deixa eu falar, é outra falácia, outra baboseira dessa geração mimizenta, que não tem vergonha na cara. Jesus não disse isso de maneira literal, ainda que fosse. Porque Jesus está tratando lá em Mateus capítulo 18, ele está falando acerca de ser radical contra o pecado, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer morrer? Você quer morrer ou você se cuida todos os dias para não morrer? Quando você vai atravessar a rua, você atravessa a rua com o sinal aberto ou com o sinal fechado? Ah, é com o sinal fechado. Provavelmente, perfeitamente. Então, se você atravessa atravessa a rua com o sinal fechado para os carros, então é sinal de que você sabe que se você cometer um erro, você morre. Então, Jesus está falando exatamente isso. Que nós devemos ser radicais contra o pecado. Aquilo que vai me fazer ir para o inferno, eu preciso não fazer. E quando ele está falando de não fazer, se você tem a oportunidade de trair a tua esposa, não traia. Se você tem um momento que você está com raiva, você quer espancar a tua esposa, não faça isso. Porque você vai ser um idiota, vai para a cadeia, os presos vão enfiar um monte de coisa em você. Então não faça. Se você quer matar alguém, não mate. Porque isso tudo vai trazer consequências terríveis para a sua vida. É isso que Jesus está falando. Agora, é muito fácil você pegar esse texto e colocar como se eu estivesse atualizando a Bíblia. Então você faça a sua escolha. Por que você não está com o braço cortado? Por que você não arrancou os seus olhos? Por que você não arrancou a tua perna? Você é perfeito? Bote a mão na cabeça para pensar. Bote a mão na cabeça, tenha juízo. A igreja precisa ter juízo, as pessoas precisam ser ajuizadas. Ter bom senso. Judas, no versículo 3. Não é o Judas, né? O Judas que traiu Jesus, mas é Judas, irmão de Jesus. Judas, versículo 3, diz assim: amados irmãos, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos. Porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para a condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus com lascívia, e negam o único Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer para você aqui, na versão A Mensagem, que é uma versão ainda mais clara diante de tudo aquilo que nós estamos falando. Diz assim: prezados amigos, minha prioridade foi escrever a vocês sobre a vida de salvação que temos em comum. Preciso escrever insistindo, implorando, para que vocês lutem de todo o coração pela fé, que nos foi confiada como um dom a ser guardado e cultivado. O que ocorre é que alguns indivíduos se infiltraram em nossas comunidades, as Escrituras nos advertiram que isso aconteceria. Eles têm a aparência de serem espirituais, mas não passam de canalhas sem escrúpulos. O objetivo deles é substituir a graça pura do nosso Deus
por pura libertinagem, afastando-se de Jesus Cristo, que é o nosso único mestre. Olha só, afastando-nos da graça de Deus para viver uma vida de libertinagem, liberação sexual, que mais? Aborto, casa, descasa, líderes que casam 300 vezes. É isso. O que vocês estão ensinando para a igreja? Vocês estão mostrando para a igreja, liderança, que pode fazer isso? Que pode viver na liberação, na libertinagem sexual? O que nós não aprendemos sobre a revolução sexual, gente? O que a revolução sexual trouxe para as mulheres? Olha o sofrimento das mulheres. As mulheres hoje no mundo são as que é mais difícil delas saírem de vícios. As mulheres estão se matando por conta de uma corrente desgraçada que tem entrado no mundo. E essa corrente tem tido força suficiente para entrar dentro da igreja por conta de teologias com viés socialistas, comunistas, que tem na figura de Karl Marx, que tem na figura de Lula. Exemplos a serem seguidos. Abram seus olhos, porque o tempo está chegando. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, preservando a tua fé e que você se mantenha firme nos dias em que nós estamos vivendo e no tempo de perseguição que está por vir sobre a igreja brasileira. Que Deus te abençoe e te guarde. Um beijo no teu coração. Valeu e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.